Meu Deus do céu, que momento extraordinário. Então, nós vamos falar. Explica pra gente o que é esse momento, então, Cris. Tá, vamos falar então sobre exatamente esse momento que interrompe mais ou menos tudo e a vida de todo mundo, né? Afinal das contas. Esse é o nosso momento. Então, como o Tiago já falou, nós, em várias palestras, né, que alguns de vocês assistiram, já falei sobre um trânsito que está passando entre Saturno e Plutão, que é uma coisa assim extremamente importante, né? Então, se trata-se de Plutão, de Saturno e em um determinado momento também se trata de Júpiter. E a gente está passando assim por um momento muito delicado, né? Assim, tá todo mundo confinado, tá todo mundo nervoso. Sabemos que crises, epidemias já existiam antes. Por exemplo, me perguntei muito porque entre 17 e 18, no inverno, na Alemanha, teve uma epidemia de gripe que matou 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas. Então, o que todo mundo pergunta, a gente tem essas epidemias, morreram muita gente. O que acontece desta vez que é tão diferente, né? Por que existe todo esse pânico? Por que existe todo esses alto-falantes? Parece que a gente está em guerra. É histeria ou não, né? Então, todas essas perguntas eu gostaria de pesquisar com vocês, a gente vê um pouco também a questão psicológica, né, que está por trás de todos esses acontecimentos. Porque eu penso que o papel da astrologia é muito no sentido de trazer consciência, né? E existe esse momento, ele ele quer realmente isso das pessoas, nós como humanos, tomar consciência de uma porção de coisas, né? Que estava acontecendo, que está errado. E a astrologia nada melhor que a astrologia para esclarecer, para trazer essa consciência. O cientista Greg Redness, ele falou o seguinte, que eu gostei muito: quanto melhor a gente se conhece, melhor preparados estaremos para lidar com todo tipo de evento que a vida nos traz. Então, realmente é o esclarecimento, é a consciência que vai ajudar a gente. E aí nós vamos falar sobre esses dois planetas, Saturno e Plutão, que marcam esse momento e estão aí para levar a gente a essa consciência. A última vez que aconteceu um trânsito uma conjunção entre Saturno e Plutão, foi em Capricórnio, no signo de Capricórnio, faz 500 anos, né? E essa conjunção ela já aconteceu durante o ano passado, 19 todinho, só que nunca ficou exato. Ela ficou exata em 12 de janeiro de 2020. E agora, este ano, vira e mexe, eles vão ficar exatos de novo, ainda mais acompanhados por Júpiter, que tem como princípio de aumentar tudo. Tá? Então, nós temos 2 anos, na verdade, 19 e 20, com esse trânsito desses dois pesos pesados. Né? Eles não têm uma reputação muito light, isso a gente tem que dizer. E na época, antes de janeiro de 2020, houve assim todo tipo de previsão, acho que vocês talvez lembram, né? Era cataclismo, era desastre natural, era desastre financeiro, já aconteceu, né? E todas essas previsões, na verdade, eram muito justificadas.
porque esses planetas, eles trazem mesmo uma energia muito forte, muito pesada, né? Então, quando eles, isso a astrologia sabe, quando eles se juntam, as coisas se complicam, realmente, né? Para a astrologia, a gente consegue prever épocas, né? Você consegue prever uma energia. Você consegue prever também quando exatamente essas conjunções acontecem. Mas o que ninguém pode dizer é exatamente como estas tensões nos céus aqui se refletem aqui na Terra. Isso ninguém previu, né? Nem ninguém pode prever, porque você teria que ser vidente, tá? E mesmo videntes, muitas vezes, eles se enganam, né? Planetas. Eu coloquei essa imagem para ver um pouco, assim, ter uma ideia como funciona, né? Planetas são seres vivos, né? E cada planeta, quem entende um pouco de astrologia, é assim, que ele tem uma certa influência sobre o nosso ser, sobre o nosso corpo. Quer dizer, eles, na verdade, eles refletem nos humanos as características deles e a gente reflete também de volta. Uma troca entre o universo, entre a Terra, entre os humanos, tá? E o tempo todo existe essa troca. Então, existem, são como fios, vocês podem imaginar como se fossem fios ligados desses planetas se conectando com cada ser humano. Essas conexões no mapa individual a gente pode ver através dos aspectos e é individual para cada pessoa o quanto um planeta vai afetar a gente. Por isso que também durante esses acontecimentos tem algumas pessoas que sentem muito mais e outros muito menos. Cada pessoa sente os acontecimentos de uma forma diferente. Mas desses planetas existem também as conexões coletivas, grupais. Aquelas coisas que, quando a gente, quem acredita em encarnação, claro, mas a gente encarna em grupos, né? Você realmente vem em grupo e resolve passar determinadas coisas juntas. E mesmo se você não acredita nisso, você vê. Existem grupos de várias gerações que passam coletivamente por determinados acontecimentos. Então, por exemplo, na Segunda Guerra, né, foram influenciados por diversos trânsitos, pelo menos 3 gerações. Na verdade, era muito mais, mas 3 muito maciçamente, né? Então, nós temos Saturno e Plutão, que são 2 planetas que influenciam muito o coletivo, realmente, né? E daí vamos ver um pouco como eles influenciam. Conjunções, né? O que são, na verdade, conjunções? Aqui vocês estão vendo a conjunção do dia 12 de janeiro, tá? Saturno aqui e Plutão, né? Dia 12 de janeiro. Conjunções entre Saturno e Plutão, já falei, no mesmo signo, no signo de Capricórnio, acontece a cada 500 anos. Conjunção é uma coisa assim, a gente pode imaginar assim como um pipi-cats. Sabe o que é um pipi-cats? Aquela areia de gatinho, quando o gatinho faz xixi, aí fica aquele bolinho de coisas grudados juntos, assim, uma coisa que se mistura, que você não consegue mais, na verdade, entender quem é quem. Então, Saturno e Plutão têm cada um sua energia individual. Mas quando eles se juntam de tal forma numa conjunção exata, né, como houve, aí eles se misturam e o impacto
que a gente recebe de dois planetas tão importantes, ele é enorme, é um impacto enorme para a Terra, é um impacto dessa energia, né, que vem e que a gente colocou significados nesses planetas que voltam para a gente, tá? Na verdade, são as nossas crenças, o que esses arquétipos significam que fazem esse impacto aumentar. Então, vamos olhar um pouquinho para trás, porque para poder entender melhor o que aconteceu há 500 anos atrás, porque a astrologia ela vive muito dessa pesquisa, tá? O que houve? Tem uma referência? Eu, na época, eu achava que a referência era Martinho Lutero, a reforma luterana, a reforma que ele iniciou, que era um rompimento, na verdade, entre a Igreja Católica e um movimento de reformadores que queriam uma igreja mais honesta, que queriam uma igreja limpa de corrupção, que a igreja, os papas, eles dominavam, né, o mundo praticamente naquela época, e eles tinham muito poder. Então, tratava-se de poder, bom próprio de Plutão, né? E tratava-se do desmonte de uma estrutura, que foi a igreja. A igreja sofreu um racha, né? E nós, na verdade, estamos sofrendo as consequências dessa conjunção até hoje, porque compare um pouco com o momento atual, já antes, não só imediato, mas alguns anos antes já. As intenções desses reformadores eram ótimas, tá? Mas a manipulação e a ânsia pelo poder que toma conta, parece que sempre quando alguém está no poder, fizeram com que a Europa se dividiu e acabou envolvida em inúmeras guerras religiosas. E essas guerras religiosas a gente está sofrendo até hoje, né? Esse rachar, um é culpado, outro não é culpado, o próprio fundamentalismo religioso, tudo isso tomara que encerra com esse ciclo agora de 500 anos. E então houve esse fato que traz algumas lembranças desta nossa época também, né? Aqui, janeiro 518, Plutão e Saturno, eles estiveram em conjunção exata pela última vez, tá? Começou o movimento de Saturno alguns anos antes, em 11, quando eles se juntaram pela primeira vez. Na época quando o Lutero começou o movimento dele. Agora, houve um outro acontecimento que é bem mais explícito e aí nas pesquisas, né, você vai descobrindo. Houve, a partir de 518 até 20 e poucos, uma grande peste na Europa, né, que acabou acontecendo. E a grande peste, aí acendeu uma luzinha para mim, para muitos astrólogos, com essa imagem aqui, né? Que foi um papa rezando uma missa na frente de uma igreja vazia, de uma praça de São Pedro absolutamente vazia, ele sozinho, e ele trouxe, eu acho que ele teve esse insight, a cruz da peste, que era usado exatamente naquela época para ser carregado e pedindo o fim da peste. Então, esse eu acho que foi um fato assim bastante impressionante, porque nós estamos, querendo ou não, passando por um momento extremamente parecido, né?
existem pestes modernas, que são esse tipo de vírus, por exemplo. Se a gente recorrer um pouco, aí veio, na verdade, me veio esse insight assim, por que esse pavor? Por que esse medo? Por que essa loucura das pessoas? É como se a gente agora foi tocado por uma memória muito, muito, muito antiga, né? Nós todos passamos por pestes, por epidemias, e nós todos temos no nosso DNA, na verdade, guardar a memória desse sofrimento, a memória do confinamento, inclusive que nós estamos passando, porque o pessoal que tinha peste era separado dos outros, confinados, colocados de lado, né? O medo que tudo isso envolve. Então, quando a gente olha para isso, o interessante é trabalhar os nossos medos nesse sentido, de eliminar de vez essa memória antiga, essas crenças que eu vou morrer por causa disso, isso aqui. Então, essa época agora parece que como se um ciclo realmente se fechasse, né? Como se o passado de repente está no presente, né? E o interessante também é que as pestes eram ligadas com muita frequência às quedas dos governos e dos reinados e as quedas das grandes estruturas. E se a gente olhar para cá um pouco, todos esses primeiros três eram conjunções de Saturno e Plutão em Capricórnio, quer dizer, igualzinho agora. Então, nós temos o ano de 476, o fim do Império Romano, que foi um grande império, né? E também, antes, houve uma peste, tá? Então, muitos falam o fim do Império Romano, não foi por causa de uma peste, a peste deu o pontapé final. Chama a atenção que a gente está olhando para o fim de alguns impérios, certamente. Acredito que esse trânsito vai ter a ver com o fim do Império da Igreja Católica. Já estamos assistindo isso há muito tempo, na verdade, está se aproximando. E provavelmente o fim do Império que todos nós conhecemos, que são os Estados Unidos, que também está ruindo, né? E tem outro, a conjunção Saturno e Plutão em Capricórnio, então foi a grande peste na Europa. Teve essa daqui foi pior do que a seguir, porque ela eliminou de fato metade da população na Europa. Também conjunção Saturno, Plutão em Capricórnio. Mesma coisa, Saturno, Plutão em Capricórnio, a declaração das teses da Reforma Luterana, um racha na igreja e a seguir uma peste novamente. E temos 1982, bem mais recente, houve também uma conjunção de Saturno e Plutão, só que não foi em Capricórnio. Só para explicar, conjunções entre Saturno e Plutão acontecem a cada 30 anos. Só que em Capricórnio faz 500 anos, né? Porque ele passa por todos os signos até voltar para Capricórnio. Então, há 30 anos atrás, numa outra conjunção de Saturno e Plutão, num outro signo, tivemos AIDS, a descoberta de uma doença muito misteriosa, que todo mundo também ficou apavorado, foi chamado uma peste moderna, sim, e que hoje em dia tem relativamente uma boa cura, né? Então, essa nossa situação atual também vão inventar uma cura, com certeza, né? Mas nós temos primeiro que passar por tudo isso. Então, esses dois planetas, Saturno e Plutão, eles têm muitas coisas em comuns, né? Porque principalmente Plutão,
ele mexe com o inconsciente. Peraí, onde tem isso? Aqui. Plutão, ele mexe muito com o inconsciente profundo. Plutão é o dono, digamos, dos mundos inferiores na mitologia, né? Então, ele é do inconsciente coletivo. Ele mexe também com o karma coletivo, né? E seu mundo, o mundo de Plutão, é o mundo dos mortos. E é um mundo muito desconhecido que provoca medos. Esse medo coletivo que a gente está passando. E esse medo coletivo, ele fica nesse campo morfogenético, né, da humanidade. Na humanidade forma um campo morfogenético e esse medo, ele se espalha. Então, mesmo se você está assim, centrado, ou quer ficar centrado, não quer entrar nessas questões de medo, você é espiritualista, você reza todo dia, você também é atingido por esse campo, né? E conforme a pessoa, não é muito fácil de a gente se desligar disso. Tá? A única maneira de se desligar seria desligar totalmente de qualquer notícia a respeito. Mas daí você também não dá. Porque aí você vai na rua sem saber que não pode, ou vai no supermercado sem saber que não vai pegar a doença. Quer dizer, de alguma forma a gente tem que se manter informado também, só que precisamos tirar o excesso. Então, o Plutão, ele traz essas questões muito profundas que estão soterradas literalmente no nosso inconsciente e inconsciente coletivo. Então, o momento é olhar para aqueles esqueletinhos que a gente tem no armário. Olhar para dentro, né? E é tempo também derrubar as estruturas velhas. Isso daí já é a tarefa de Saturno, que ele já vem fazendo isso. Saturno tem a ver com karma pessoal e coletivo, né? Os dois. E ele também tem a ver com morte, da mesma forma, ele tem a ver com perdas. Ele também tem a ver com depressão, principalmente. Tá? E ele traz primeiro um limite, né, para mostrar a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Então, nós vimos que a nossa realidade é de abuso da terra, abuso um do outro, abuso do poder. Então, isso agora estamos com o nariz lá bem dentro, olhando para isso profundamente. Como não houve, parece, não houve uma outra maneira de, digamos, chamar a atenção de tantas pessoas, né? E aí o vírus, na verdade, ele vem ajudar a humanidade. Me parece meio louco, mas cada um pessoalmente talvez fala, nossa, que medo de ficar doente. Mas como humanidade, ele ajuda, a gente vai dar um passo para frente mesmo, né? O que os dois planetas juntos podem também provocar, isso eu penso que é uma coisa interessante a gente observar, eles podem também trazer a repressão justamente desse medo. Então, são pessoas que não querem olhar a realidade da situação, que eles gostariam de uma forma infantil varrer debaixo do tapete tudo que está acontecendo. Mas por quê? Porque eles estão apavorados. Muitas vezes é assim, eles estão tão apavorados que não conseguem lidar com a situação, então fazem o contrário daquilo que é recomendado, né? E a gente está vendo que muitos líderes mundiais estão nisso, estão fazendo isso. Tem muitas pessoas que estão fazendo isso, né? É exatamente isso. São esses líderes que a gente conhece, tá?
E aí a gente pode entender um pouco melhor, talvez, o que move as pessoas a fazer esse tipo de coisa. Meus alunos sempre falam assim, a astrologia, quando a gente aprende, ela faz com que a gente fica mais tolerante com as pessoas. Porque você olha para o mapa de uma pessoa, você vê, nossa, não tem muito por onde. A não ser que faça um grande trabalho de autorreforma, digamos, né? Então, você fica mais compassivo também com essas pessoas. Porque podemos olhar essas pessoas como seres que estão apavorados. Claro que eles fazem muito estrago nisso. Precisamos chamar atenção, sim, mas não com ódio, não com raiva, não com separação novamente. Eu penso que esse nosso vírus coletivo, em nós, na verdade, só vai melhorar quando nós podemos olhar para isso, quando nós podemos abraçar essas pessoas que são muito difíceis, que não são só os líderes, são muitas vezes familiares, são pessoas, abraçar como se fossem como a gente realmente entende, somos todos nós dependemos um do outro, e se a gente tem pessoas assim tão difíceis, qual é a dificuldade minha? Qual é a revolta minha? Porque ó, alguns líderes parecem crianças revoltadas. Não, eu vou na rua. Não, eu nego isso. Não quero saber, né? Parecia infantil isso daí. E reflete também o lado nosso. Então a gente sempre tem que se perguntar isso. A pergunta também que mais é colocada o tempo todo é quando vai ficar normal de novo. E aí, eu não sei, ninguém sabe, né? Mas quando vai ficar normal, normal nunca mais vai ficar. Mas, assim, melhorar, eu acho que o vírus, ele vai levar a gente de uma certa forma, assim, como ilustração de se ajoelhar, né? Quando a gente realmente se ajoelha, princípio de Saturno, e aceitamos a situação, né? E estamos abertos para a transformação, para transformar essa situação, de respeitar um do outro, de amar um do outro, de cuidar um do outro. Aí sim vai melhorar. E na verdade o vírus ele traz isso para a gente. As pessoas, eu vejo assim, a grande maioria está mais solidária. Existem sempre as minorias que são revoltadas e do contra, mas a grande maioria ficou mais solidária, ficou mais simpática. Eu vejo isso nas pessoas, né? Porque, de certa forma, nós criamos este vírus. Então, ele é uma oportunidade de um upgrade, né? de uma oportunidade para evoluir. E a gente precisa se unir, de certa forma, para apoiar e efetuar as mudanças. Tá? Precisa muita gente, assim, uma certa quantidade de pessoas precisa dizer, eu quero mudar isso, essa situação, né? E eu acho que daí vai realmente mudar. Vai haver mudanças, assim, ele não vai ficar sempre tão intenso, né, essa situação. Mas eu vi várias constelações, não sei se vocês viram, vi várias constelações a respeito do vírus. E uma das mais impressionantes foi da mulher do Bert Hellinger. Ela colocou, e nessa constelação o vírus ele vai e volta. Ele vai e volta. Ele vai e volta. Né? Então, sempre quando a gente quer começar de novo como era, ele volta. Né? Talvez não na mesma intensidade, mas tem a impressão que
que é por aí mesmo, né? Ele vai voltar até a gente entender alguma coisa, ou pelo menos suficiente pessoas entender. Aí, essa é a situação atual agora, né? Vocês viram ali antes, agora os planetas começaram a andar um pouquinho já, e nós entramos ontem, anteontem, assim, uma conjunção exata de Júpiter com Plutão. O Saturno já foi um pouquinho para frente, para Aquário, ele vai ficar aí até julho, depois ele volta para Capricórnio, e depois em dezembro ele vai entrar de fato no signo de Aquário. Aí ele vai junto com Marte, vai acompanhar ele. Nós estamos nesta situação meio de pico por conta do Marte, muito por conta do Marte. Ele é mais rápido, ele agora em final de abril ele vai em maio ele já passou por Aquário, ele já vai entrar em outra. Mas no momento ele está como que estimulando essa situação. É uma situação de muita briga, de guerra, literalmente. Ele estimula a agressividade. Então o Marte aí não é assim uma coisa muito simpática nesse momento. O encontro exato entre Júpiter e Plutão, neste momento, ele traz, na verdade, Júpiter traz coisas boas, normalmente, mas sabemos que ele é o princípio de aumentar tudo, de exagerar tudo também. Isso também estamos vendo. Mas ele pode trazer também, no sentido positivo, uma mudança de opinião, uma mudança de filosofia, talvez, né? Tem muito a ver com filosofia. Ele pode trazer uma mudança, talvez até uma invenção científica, isso também com Saturno em Aquário, tá? Então, ele acompanha também esse processo interior. Então, para todos que aplicam terapias ou que fazem psicoterapia ou que aplicam psicoterapia, esse momento é muito bom para o cliente, né, se ele entender isso, para ir mais fundo, realmente, na terapia pessoal. Né? E ter um outro olhar, uma nova visão para as coisas. Esse é o momento ideal para nós todos. Na parte externa negativa, pode ter muito a ver com manipulação do poder político, manipulação de poder, de todas as maneiras. Tá? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tá? Eu tenho ainda o mapa do Brasil, que na verdade não temos um mapa assim tão exato, né? Mas um é ascendente aquário, outro ascendente peixe, não se sabe muito bem qual é mais válido. Eu sou sempre a favor do ascendente em aquário, que eu acho que é uma revolta sem razão muitas vezes, mas pode também ser ascendente em peixes, que tem a ver com sofrimento. Então, no Brasil, esse trânsito, ele passa na área do karma, num dos casos, e na área coletiva dos grupos e da política no outro caso. Tá? Os dois são válidos. Então, onde esse trânsito passa na área de cada mapa pessoal, também isso é importante ao nível pessoal. Tá bom, Tiago? Tá bom assim? Tá maravilhoso, Cris. Eu acho que todo mundo tá adorando. E eu ia te perguntar que esses dias eu vi que você postou sobre Saturno ter entrado em Aquário, né? O que traria uma responsabilidade social. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Eu acho que a gente pode até depois separar, fazer uma coisa sobre isso, né, numa próxima vez, tá? Mas, assim, para adiantar um pouco, Saturno, Aquário é grupos. Aquário são grupos sociais. É sociedade, tem a ver com avanços na sociedade. E tem a ver com radicalismo também, né?
Saturno, ele, num primeiro momento, ele assim, ele reprime, ele mostra a realidade da situação, sempre. Então, o que ele vai nos mostrar? Uma repressão, talvez, de grupos, de determinados grupos que querem um progresso, porque Aquário é muito do avanço, né? Pode ser isso, pode reprimir, pode haver repressão, principalmente enquanto o Marte aqui anda junto, né? Ou pode ter esse sentimento dos grupos se sentirem reprimidos por esta situação de confinamento. O Aquário, ele adora a liberdade, ele não suporta esse tipo de confinamento. Então, grupos ou a sociedade se podem se revoltar, literalmente, o que pode levar novamente à agressividade também, né? E esse vai ser a tônica a partir de dezembro. Saturno, ele vai passar durante 3 anos pelo signo de Aquário, tá? Então, essa é a tendência a mostrar a realidade da nossa sociedade, dos grupos. Grupos pode ser também a família, né? Nunca se esquecendo. Pode haver enxergar a realidade das coisas aí, né? Ver os medos também, que aí... E, no final, erguer uma nova estrutura. É sempre isso. Assim que começamos nos ajoelhar, aceitação dos fatos, a gente pode começar a erguer uma nova estrutura. É mais ou menos isso o significado. Legal. Aqui a Maria Luísa perguntou sobre essa atmosfera de guerra e raiva. Qual que seria a orientação? Se seria se abstrair, manter neutro, em paz, ou tomar partido e defender as convicções? O que os astros nos dizem, Cris? Não tomar partido, mas de uma forma amorosa, de uma forma pacífica. Porque se você, isso a nível pessoal, por exemplo, isso aqui, o Marte junto, agora, ele traz muita agressividade. Já teve aqui em cima de Plutão também, né? Agora está aqui. Ele traz uma agressividade muito inadequada, até uma coisa assim pequena, só um exemplo. Talvez o Felipe, que lida com a comunicação não violenta, pode falar sobre isso. A gente tem uma linguagem, eu acho que tá equivocado a respeito do vírus. Eu vejo assim, nós temos que combater o vírus, nós temos que matar o vírus, nós temos que acabar com o vírus. Nós todos na luta contra o vírus. É uma linguagem agressiva, né? Porque o vírus, ele só vai realmente sumir mesmo quando nós aceitamos ele. Quando nós aceitamos ele como uma coisa que está dentro da gente e um vírus nosso mesmo, nós temos que aceitar. Você não tem que aceitar a doença necessariamente, você vai fazer coisas para curar, para se curar. Mas se você combate o vírus, você vai muito na agressividade. A gente pode usar outra linguagem, como exemplo. Agora, a violência, a gente está vendo, inclusive a violência caseira, né, por conta desse confinamento, todas essas coisas ligadas à agressividade. Então, a melhor maneira, como você perguntou, de lidar com isso, é mandar amor para as pessoas. Quando nós somos capazes, tem uma coisa assim, da parte esotérica, quando a gente é capaz de mandar amor para aquelas pessoas que a gente mais, digamos, odeia, né? Ou detesta, ou tem contra. Quando a gente consegue realmente emitir um sentimento de amor ou de gratidão para essas pessoas, as coisas vão melhorar. Só que isso é um treinamento nosso.
sempre olhar o outro tem a ver comigo. Sabe, um presidente muito equivocado tem a ver comigo, porque ele existe dentro de nós. Se você olha em termos da sopa quântica, onde nós estamos mergulhados todos nós temos um pedacinho do Hitler, do Stalin, enfim, de todo mundo. Está dentro de nós. Porque nós somos um. E eu acho que esse é o pensamento que talvez seria mais adequado. Bom, não sei de tudo, mas eu penso assim, tá? Ô, Cris, e esse trânsito aí, ele está afetando cada signo de uma forma, né? Sim, sim. E aí, tem É. algum que está sendo mais afetado, assim, Capricórnio? Sim, Capricórnio é muito mais afetado, claro. Eles, daí, os capricornianos meio que escolheram isso. Eu vou ser Capricórnio, eu vou ter um ascendente em Capricórnio, porque nessa vida eu vou passar por muitas coisas interessantes, eu vou ter um aprendizado daqueles, realmente. E também pessoas que têm muitos planetas em Capricórnio, tá? Também passam pela mesma coisa. Sim, eles são agraciados de certa forma. Sim. Tem pessoas de determinados elementos, digamos, que vão lidar melhor com a situação que outros. Né? Em geral, o pessoal do elemento de fogo, que é Áries, Leão, Sagitário e Sagitário, Áries, Leão, Sagitário, quem mais? Gente, me perdi agora. Alguém ajuda aí? Os três mesmo, isso. Esses do signo de fogo, do elemento fogo, eles não vão lidar tão bem com essa situação, porque eles gostam muito da liberdade. É o que a Maria Luísa aqui relatou, que ela é ariana. Hã? A Maria Luísa aqui, que está com dificuldade em lidar com isso, ela é ariana. Ah, tá, isso mesmo. Porque gosta muito da liberdade, gosta de sair, é agitado. Leão também, de certa forma. Leão já tem muito mais medo de perder a vida, porque Leão é ligado ao sol, à vida. Então, isso é uma ameaça muito grande. Sagitário também sente muito a falta da liberdade, no final das contas. Né? Agora, tem os signos de ar, tem mais uma conotação um pouquinho parecida no sentido de falta de liberdade. Os signos de água e os signos de terra vão saber lidar melhor com isso. Ou quem tem muito planeta em signo de água ou de terra, sabem lidar melhor com isso, porque principalmente peixes ou confinamento, para eles tudo bem, não tem problema, né? Terra também vai entender as razões práticas, né, do confinamento, por exemplo. Tá? Legal. Será que a gente pode abrir um pouquinho aí o microfone para quem quiser falar também, perguntar? Sim, claro, é só você ver se você desliga depois para não ter interferência, Ah, né? sim, a gente vai um por vez aí. A Verina perguntou signo de terra, acho que eu já respondi, né? Tá. Signos de terra, ela perguntou. Tá. Então, terra é exatamente isso. É uma coisa assim, mas depende do mapa, né, querida? Porque você, eu sei, posso usar como exemplo, ela tem um ascendente em aquário. Então, aí é uma mistura, né? Ela é do signo de terra, mas então tem duas tendências, né? Tá? Gente, então quem quiser falar, dá para tirar o mudo do microfone. E se não estiver conseguindo, tem o chat também aqui que me avisa que eu libero também. A Vera. Pode falar, Vera. Oi, não, eu queria fazer uma pergunta, porque como eu estou em Portugal, eu estou vendo que as coisas acontecem de forma diferente que estão acontecendo no Brasil, né? Eu sigo o Brasil dia a dia, porque eu tenho aí todos os meus familiares, inclusive a Cristine, e eu fico muito preocupada, né? Então, assim,
eu queria saber se tem realmente, se você consegue ver, que eu também não sei, se isso astrologicamente, também talvez não seja tão rápido assim, né? Isso teria que estudar. Tem diferença nos países. Você já tinha comentado comigo da Itália, né? Que realmente pegou pesado, e a caída do Império Romano, você comentou agora. E eu vejo em Portugal, engraçado, desde o início, uma calmaria, sabe? Um agrupamento de pessoas, uma obediência, uma aceitação, sabe? Muito grande aqui. E então eu queria entender assim, o Brasil ainda não sei, eu queria entender assim a diferença dos países, se é que pode existir cosmicamente alguma explicação para isso. Os países é diferente, daí a gente precisava olhar o mapa daquele país, né? Sim. Eu aqui só tenho do Brasil e Portugal, eu não tenho realmente. Pode ser também Portugal, a natureza, né, do povo tem assim muito a ver também. E de repente existe uma aceitação maior pela própria natureza, não são tantas pessoas. Existe um certo mistério, vou voltar aqui, do porquê, por exemplo, na Itália tanto. Minha ideia era um pouco que também tem a ver com essas questões muito antigas. Porque antigamente as pestes, vários deles foram trazidos da China e eles vieram pelo caminho do mercantilismo, né? Eles vieram através dos mercadores, entraram pela Itália, tá? Isso é muito interessante, e depois se espalharam pela Europa. É o mesmo caminho desse vírus atual. A história se repete, né? E a história se repete. E aí talvez seja justamente isso de recuperar ou eliminar karmas restantes, né, que existiam de fato. Seria uma explicação, por exemplo. A Espanha, do mesmo jeito, porque são dois países extremamente católicos, mas que cometeram, assim, barbaridades, né? Isso é verdade, com essa religião. Então, por que a Espanha também é tão atingida? Também, porque existem lugares na Europa também, já me chamou a atenção, que não são tão atingidos. E agora isso só dá para ver realmente no mapa de cada país, né? Tá? Obrigada. Tchau. Quem mais? Tem mais alguém que quer falar, também tirar alguma dúvida? A gente vai estender, a gente poderia falar com um monte de coisa ainda, mas também não precisa se sobrecarregar com a questão. Eu penso nas próximas vezes que a gente vai fazer rodadas, né? Fala todo mundo do Romã 2 vezes por semana, traz um assunto, ensina sobre alguma coisa e uma hora é minha vez de novo. E daí a gente vai poder continuar e vendo, inclusive, a situação atual, que também muda toda hora, tá? Sim, daqui a um mês com certeza já vai estar tudo diferente, né? A É, gente pode se atualizar e falar um pouquinho mais. a previsão, só que ontem não... Oi? Tem alguém? Acho que não. Não. Será só eu mesmo. A previsão, assim, ontem eu fui escutar um astrólogo alemão, que eu gosto muito, que também lida com a economia, né? Aqueles que aconselham também a parte econômica, onde investir isso daqui. Ele fala muito sobre assim, quando a coisa começa a ir para cima de novo, quando começamos a, digamos, sair mudar realmente para sistemas mais justos e tudo vai ser a partir de 2025, mais ou menos, né? Isso também existe, essa previsão até 2022, esses 2 anos são muito de ruindo coisas mesmo, ou eliminando coisas velhas. Este ano agora é muito ligado, a primeira metade, muito ligado ao vírus, à doença em si,
que ele faz o estrago, e a segunda metade do ano é muito de catar os cacos. E depois temos mais um ano, sim, as coisas vão quebrar, sim, né? Nós vamos ter que nos rever, literalmente. Nós vamos... Nem todo mundo, sempre tem uns que ficam por cima da carne seca, tudo bem. Mas assim como humanidade em geral, acho que vai haver grandes mudanças. Mas precisa todo um processo para que a partir de 2025, por exemplo, as coisas comecem a se reerguer de novo. Inclusive os sistemas sociais, né? Tá bom? Legal, Cris, maravilha. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, foi ótimo. Tá bom. Particularmente gostei muito pelo feedback aqui de todo mundo, acho que foi muito providencial aí para o período, né? Tá bom. Muito obrigada a vocês também. A minha primeira experiência eletrônica. Tá ótimo. Vamos fazer mais, muitos mais. A gente vai mandar para todos o calendário aí da programação. Tá. Nessa quinta-feira o Felipe vai falar com a gente. O Felipe ele trabalha com a CNV, Comunicação Não Violenta. Ele vai falar um pouquinho mais sobre esse período aí, como lidar com as relações. E na próxima semana também o Eduardo e a Natasha vão falar um pouco sobre os florais para esse período. Eu não sei, acho que eles estão online, até se quiserem falar um pouquinho também, tá, pode falar. Isso é muito importante, que a gente se trata de alguma maneira, né? Uhum. Então, floral, tudo que você puder fazer é bom. E a Eduardo? proposta é que a gente vincule, está tudo vinculado, né? Então a gente sabe essa informação e agora como é que a gente pode trabalhar com ela, né? Como é que a gente pode se acolher, se entender, né? O que a gente pode usar aí dentro das nossas ferramentas de conhecimento. Então a nossa proposta é essa. Então vai ser legal aí se vocês continuarem acompanhando aqui com a gente e a gente vai mandando a programação para todos. Tá bom, então. É isso então, pessoal. Tenham um bom dia. Bom dia para todos. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigado, valeu vocês. Gratidão.